Luz, sou coordenador aqui dos cursos da área de Ciência da Informação, da FESP, e o Agno foi nosso aluno aqui, e aí eu comecei a acompanhar o grupo, né, UX Writers Brasil, e eu, puxa vida, né, eu cheguei para o Agno, vamos fazer um meetup na FESP, é central, é legal, tem um espaço bom, e aí rolou de vocês estarem aqui hoje, bem-vindos então a todos. A FESP está apoiando a greve nacional pela educação no dia de hoje, tá? Então a gente abriu uma exceção, como a gente estava já marcado, e a greve aconteceu depois, né, da gente marcar. Abrimos hoje a faculdade só para receber vocês, então, nesse dia de hoje, tá? Então, sejam bem-vindos. Então, por isso que está meio assim, tudo meio parado, mas é porque é greve, né? Tá todo mundo parado mesmo. Eu estava na Paulista até há pouco e estava um sucesso lá. Bastante gente, todo mundo aí, né, na luta pela educação contra os cortes da educação. A FESP é uma instituição que já tem 85 anos, né? Então tem uma boa tradição na área de sociologia, ciências sociais, e aí a ciência da informação também já acompanhando aí um bom tempo. Estou distribuindo material para vocês conhecerem um pouco os nossos cursos, tá? Da área de ciência da informação. Temos 3 cursos hoje que estão operando muito bem, né? O gestão arquivística, que é para quem trabalha com gestão de documentos, que trabalha mesmo com documentação, na área de arquivo. Então, o pessoal de museu procura muito esse curso, porque hoje os museus estão recebendo muita documentação de artistas, e daí precisa ter toda uma técnica para gestão da informação, uma técnica para poder estruturar o acesso a essas informações que estão nos documentos, tá? Tem o curso Gestão de Serviços de Informação, que forma gestores para cuidar de serviços de informação, e aí tem todo um aspecto voltado ao marketing, à carreira, que tem a ver com o nosso tema de hoje, né, inclusive carreira, e ele tem cadeiras bem interessantes, assim, de comportamento corporativo, por exemplo, cadeiras de coaching, inclusive, né, que a gente sabe que coaching é uma técnica que agora também, né, é uma coisa que o mercado está muito usando essa palavra, mas a gente pega as técnicas de coaching focadas, né, principalmente aí no serviço de informação e principalmente para capacitar o aluno de GSI, né, de gestão de serviços de informação, nesse trato corporativo no dia a dia, né. E o GID, Gestão da Informação Digital, que é um curso, que é nosso curso de UX, né. A gente tem 3 professores da área de UX, além de mim, que dou aula aqui e dou aula lá na SPM de UX, tem a professora Thaís Campas, né, não sei se vocês conhecem, ela dava aula na Impacta, você teve aula com a Thaís também, né, Agno? Ela dá aula de curadoria de conteúdo, e a professora Laura Pimentel, né, também, que é top, que é a nossa professora de organização da informação, e às vezes a gente vai trocando, às vezes eu pego organização, elas pegam arquitetura, e eu, então, aqui na FESP, ministro arquitetura de informação. Então, é nosso curso GID, Gestão da Informação Digital, né, que busca dar esse título de especialista em gestão da informação digital para vocês, então é um nível de pós-graduação reconhecido pelo MEC, tudo isso como deve ser, né? Ele é um curso de 1 ano e meio, começa a cada 6 meses, então agora em julho vai iniciar julho não, julho é férias, né? Em julho tem a seleção, mas depois em agosto começam as aulas, né? Quem entra agora, então, em agosto, já em final de 2020, já pode apresentar o TCC, e em 2021 já entra aí o ano com o título, né, de especialista em gestão da informação digital, e aí toda essa base, né, teórica, metodológica de UX que a gente traz aí para as disciplinas, tá? Então a ideia era falar um pouquinho da FESP, por que a gente abriu assim esse espaço para vocês, né? Então o Agno tem muito a ver com isso, né? Foi o nosso aluno aqui de GID,
Ele gostou bastante do curso também, né? Por causa... Eu me lembro que você foi a primeira pessoa que eu vi, assim, além de eu ler alguma coisa, Agno, a perguntar sobre bots, né? Isso foi em aula, na minha aula de arquitetura de informação, né? Foi logo você entrou em 2017 ou 2016, né? 2017, então ele já estava falando de bot, né? E a gente já, em aula, a gente já sabia o que que era e já falou, né? Então a gente também tem isso, né? As nossas aulas, elas são bem participativas, tem uma metodologia mais aberta, né? E possibilita exatamente isso, a gente conhecer metodologias, conhecer coisas novas que estão sendo usadas e aplicadas no mercado, tá? Então sejam bem-vindos, a casa está toda para vocês, literalmente. Fiquem bem à vontade, banheiro à direita lá para quem precisar. E sem mais delongas, né, passo agora então a voz para o Agno, né, para chamar as convidadas e iniciar de fato aí o 12º Meetup de UX Writers. Obrigado. Obrigado, professor. Obrigado pela recepção, pela estrutura. Bom, gente, então boa noite oficialmente. Obrigado pela presença de todos vocês. Hoje nós tivemos alguns conflitos aí, né, então de agenda. Primeiro, a gente conflitou com a agenda da comunidade de chatbots, então quase tivemos 2 meetups hoje, então meio que conflitou. Aí meio-dia ficamos sabendo que foi cancelado o meetup da comunidade de chatbots. E nesse meio tempo teve a greve, né, greve não, né, movimentação dos professores, e que acabou também meio que conflitando com os horários, as agendas, enfim. Mas o pessoal está chegando, inclusive o Caio vem também para cá, e agradeço aí a presença de todos vocês, tá, e todas vocês. Bom, então, o tema, na verdade, da noite é falar um pouquinho sobre o portfólio de UX Writer. É um tema que eu venho acompanhando lá no nosso grupo do WhatsApp, que é questionado, né? Como é que a gente constrói esse portfólio? O que a gente coloca ali naquele currículo? Põe imagem, não põe imagem? Eu coloco as minhas experiências anteriores, as atuais, posto o trabalho, qual a melhor ferramenta, qual o melhor site? Eu lancei aquela pesquisa breve no Facebook, desculpa, foi no Google Forms, na verdade, para a gente ter um norte, né? O que está acontecendo, né? Quais são as dúvidas? Então, o que a gente detectou ali, né? Eu passei algumas informações para a Ari e para a Camila, né, das principais dores, para que auxiliasse na construção do material delas, para que elas pudessem compartilhar e talvez responder algumas dúvidas para vocês sobre isso. Já adianto que ninguém aqui é perito, né, nessa questão da construção mesmo do portfólio. Nós vamos fazer isso a 15 mãos, 20 mãos, 40 mãos. E quem sabe nós, enquanto comunidade, padronizemos isso. Falar, olha, no nosso meetup a gente olhou que talvez esse seja o melhor caminho para a construção de um documento de portfólio. Então, é um momento que a gente pode discutir sobre isso. Bem, a Camila, ela se ofereceu, então agradeço a ajuda dela nesse meetup. Ela vai passar também para vocês agora um pouquinho de conhecimento sobre o assunto. Depois a grandiosa Ari, top Ari, né? As duas moças são tops. Mas a Ari a gente se conhece desde o começo, né, Ari? Trabalhamos juntos, inclusive, né? E também vai passar um pouquinho do conhecimento dela sobre o assunto. E depois a gente tem uma pessoal, problemas técnicos que tem assistindo aí, quem está assistindo. Bom, então a Camila ela vai começar agora com a apresentação dela. Fiquem à vontade para perguntar e depois a gente pode também, durante a roda, trazer os questionamentos, tá bom? Obrigado, gente. Camila, obrigado. Gente, mentira, tá? Não me ofereci, não. O Agno que me convidou. Dá pra ouvir? Que eu não escuto, a impressão que eu tenho aqui não tá rolando.
Bom, eu não sou nenhuma expert em UX, só que eu trabalhei na Cato, fui UX Writer lá, e trabalhava no marketing também por alguns anos. Lá eu escrevia conteúdo que ajudavam as pessoas que buscam emprego a se recolocarem. Então eu tinha muito contato com a equipe de psicólogas que trabalham nessa área lá. E aí eu pegava muito insight delas para escrever conteúdo. Com isso eu aprendi coisa pra caramba. E aí eu aprendi a fazer currículo. Até ajudei algumas pessoas do grupo, não sei se não lembro a cara de todo mundo, enfim. E aí o Ag me convidou para falar um pouquinho sobre esse tema, para fazer uma pontinha, vou tentar ser rápida, apesar de ter escrevido bastante coisa aqui. E fiz uma colinha, esqueci a colinha, sou péssima para falar em público, já estou nervosa. Enfim. Eu vou falar sobre currículo e o mínimo que se espera de um redator, né? Porque se a gente não consegue contar a nossa história profissional, a gente não vai contar nenhuma história. E a primeira coisa que eu aprendi lá com as meninas, que eu notei, assim, é que a gente não deve fazer tudo que os recrutadores dizem pra gente fazer. E pode parecer absurdo, se alguém recruta aqui, a pessoa pode olhar e falar, pois é, a gente não deve fazer tudo que os recrutadores dizem pra fazer, porque acho que um primeiro exemplo, assim, muito bom eles dizem pra gente ser muito franco. E se a gente for 100% franco, formos nós mesmos, a gente perde a vaga, né? Porque não dá pra ser a gente mesmo nem em casa. E aí eu tenho uma amiga que fala, mas são os recrutadores que mostram o caminho das pedras, não sei porque que ainda falam muito disso de não fazer o que eles fazem. Eles podem mostrar o caminho, mas o segredo não é o caminho, gente, são quais são as pedras. E é justamente isso que eu trouxe, algumas diquinhas para tentar passar na triagem do currículo, fazer um currículo que passe na triagem, omitindo algumas coisas, enfim. Baseado nisso, a gente tem uma regrinha, que é uma formulazinha, né, para currículo, que é evidenciar, omitir e não mentir. Trouxe um currículo fictício que eu fiz para mostrar na prática o que é omitir, o que é ressaltar e o que é não mentir no currículo. Então, tem algumas pesquisas que dizem que um recrutador demora de 6 a 30 segundos para descartar um currículo. Então, você tem 6 segundos para não ser descartado. Acho que é uma empresa americana, não lembro o nome, que diz que o recrutador demora 6 segundos. Ela fez um estudo de identificar quais são os pontos que o recrutador bate o olho logo de cara para fazer um currículo. E aí os pontos é a educação, as experiências empresa atual, cargo atual, tempo ou data, empresa e cargo atual, tempo e data atual não, anterior, e educação. Então, eu gosto bastante desse modelinho de currículo, porque se você tem um currículo de 2 páginas, o recrutador consegue ver na primeira página essas informações. Então, ele vê a educação, ele vê as suas 2 primeiras experiências, que normalmente fica nessa primeira página, e é isso. É uma dica tipo, que é muito importante e muita gente não faz, e eu notei isso quando eu estava revisando o currículo de todo mundo, é colocar o seu cargo, o seu objetivo, cargo, área, nível e tal. Porque imagina que esse cara tem 40 currículos para olhar e ele está com uma vaga do faxineiro ao financeiro. Se ele olha o seu nome e ele tiver que ler o seu currículo inteiro para saber o que você é, você já está descartado. Então, sempre cargo e área do lado do seu nome. Resumo profissional. Tem gente que faz uma bíblia aí, tá? Mas o ideal é que seja no máximo 3 parágrafos de 4 linhas cada. E é bom se você vai condensar as suas experiências ali. Então você coloca 3 parágrafos de 4 linhas. Se você está colocando bem detalhado, como eu coloquei aqui, lá em cima, depois eu compartilho com vocês, para vocês lerem direitinho, que eu acho que não está dando muita leitura. E aí, esse resumo profissional ele tem que ser coerente com o seu objetivo profissional. Então, sei lá, você trabalhou como analista administrativo e você quer hoje ser redator, não adianta nada você falar das suas experiências aqui como analista administrativo. Você precisa falar porque você é um redator. Então, se você não tem experiências, os seus conhecimentos, os seus cursos e tudo mais. E aí, se você tem um idioma, se você tem disponibilidade para viajar, mas é aqui que você coloca. Das experiências. Tem uma coisa que todo mundo sempre me pergunta se pode realmente fazer, e pode fazer, gente. Você não precisa colocar o cargo que está na sua carteira. Se no cargo da sua carteira está analista de suporte, mas na verdade você é o cara que ajuda a construir lá o chatbot da empresa, você pode colocar outro cargo aqui, não tem problema nenhum. Desde que esse cargo ele seja, de fato, coerente com as atividades que você exercia. Então, eu não era registrada como UX-Writer, mas lá na empresa era eu que assumia essa função, era eu que atuava dentro da equipe de UX como redatora. No meu currículo está o UX-Writer. E tudo bem, gente, só não pode ser, só precisa ser honesto, tá? Não é pra você fazer um negocinho assim que você vai dar uma exagerada no currículo. O evite
de, sei lá, maio de 2017 a 10 de 2018. É para o cara não precisar ficar fazendo conta de quanto tempo você ficou na empresa, tá? Então, coloca ali, ó, há 1 ano e 3 meses, ou por 7 meses. Organizar as atividades por ordem de relevância, porque o cara não vai ler isso aí inteiro, tá? Ele vai ler só os primeiros. Então, se o seu objetivo é ser o UX-Writer ou o seu objetivo é, sei lá, voltar para a área de conteúdo, a atividade que é mais relevante para isso tem que subir, tem que ficar em cima, que é para, na hora que ele começar a ler, ele ver que você tem um perfil. Principalmente, e se forem muitas atividades, usar tópicos, fica mais fácil de ler também, facilita a leitura dinâmica. Aí, se você foi promovido, inclui isso no currículo, né? Porque é óbvio, para mostrar que você foi reconhecido, que você teve crescimento. Mantenha de 3 a 5 experiências escrevendo relevantes. Então, eu peguei currículo que o menino do nosso grupo tinha uma experiência e as outras dele eram em outra área. E no currículo ele estava escrevendo todas as outras. E aí o currículo dele tinha 2 páginas. Não precisa, gente. O cara que vai te contratar para ser redator, ele não quer saber se você trabalhava na área financeira antes. Você pode colocar que você, tipo, empresa tal, cargo tal, só para ele saber que você já atuou em outras empresas, enfim, meio que está inteirado do mundo corporativo. E aí, evite soft skills, coisa que todo mundo faz no currículo, gente. Não precisa escrever que você é proativo, porque não prova nada. Você pode estar mentindo. O recrutador não quer saber se você promete que é proativo. Ele quer saber se você é de fato, e você pode mostrar isso descrevendo alguma iniciativa sua, descrevendo algum projeto, mostrando números. Então, principalmente, acho que na nossa área, que a gente trabalha com métricas, né, e a gente consegue mostrar para A mais B que a nossa escrita é eficaz, vale muito colocar os resultados no currículo. Então, sei lá, alcancei tanto de tanto, sei lá, eu coloquei um exemplinho aqui de trabalhar com PR, eu coloquei aumento de 15% na presença de marca em portais de Tier 1 e 2. Então, para quem trabalha com PR, é importante, é bacana o cara conseguir alcançar um resultado desse. Aí, quase tudo isso vem muito de encontro com aquilo que eu falo de evidenciar. Então, se você sobe as suas experiências, você está evidenciando aquilo que de fato é importante para a vaga a qual você está se candidatando. O negócio da data, de evitar a data. Isso é muito importante para a gente que ficou muito tempo desempregado. Então, se você passou, sei lá, 4, 5 meses desempregado, a realidade é que o mercado não vê com bons olhos. Muitos recrutadores olham e falam, nossa, mas ficou tanto tempo desempregado. Pois é, a culpa não é sua, mas o recrutador pode não achar isso. Então, se você coloca de tanto tempo a tanto tempo, se ele tem um pouquinho desse preconceito, ele já vai, tipo, não vai ter ali, porque não vai estar claro para ele, né? Tá, isso é de experiências. Educação. Normalmente as pessoas colocam formação acadêmica e depois cursos livres. É uma boa colocar tudo junto, assim, porque não fica. Porque normalmente as pessoas colocam lá longe a graduação e lá embaixo os cursos livres, mas é tudo educação. Então, sempre organizar de graduação e cursos livres, porque é o mais importante, que tem mais peso no currículo primeiro. Então, graduação depois e os cursos. E aí os cursos, gente, não precisa botar data. Todo mundo bota data, não precisa botar data. Porque se você fez um curso lá em 2015, está defasado, e o recrutador sabe disso. Então não bota data, que é para ele não olhar o seu currículo e falar, nossa, o cara não manja mais nada, porque de 2015 para cá tudo mudou. E aí organizar também por relevância, que você fez um curso de UX Writing, que eu coloquei os exemplos ali da Mergo, e fez um outro, sei lá, de Office 2000, nem precisa colocar Office 2000, né? Mas esse bota para baixo, relevante em cima primeiro. Os idiomas. Vocês colocam só de intermediário para frente, porque inglês básico todo mundo tem que ter. Então, é óbvio, não precisa colocar. Isso aí todo recrutador fala. Os idiomas de intermediário em diante. E se você tem mais de um idioma, se você só tem um, você pode colocar ali no resumo profissional, igual eu coloquei, ó, inglês fluente. Você não precisa abrir um bloco para colocar só uma linha. E se você faz algum curso, ao invés de colocar em educação, você coloca aqui em idiomas. Para ficar mais fácil para o cara ver, né? Porque ele vai procurar em idiomas. Os conhecimentos. Esses 3 campos, idiomas, conhecimentos e informações adicionais, eles não são necessários, é só se tiver mesmo que colocar. Necessário é educação, experiência, resumo profissional, contatos e o objetivo lá em cima. Os conhecimentos vocês vão usar só se você precisar descrever alguma coisa que não está claro nas suas atividades, nas suas experiências, e você não colocou lá no resumo profissional. Então, sei lá, eu sou muito boa em Excel, não sou, mas, por exemplo, e não coloquei ali. Eu posso colocar aqui, porque, de repente, para a vaga para a qual eu estou me candidatando, está lá a descriçãozinha que é a exigência que eu preciso ter. Aí você coloca. Informações adicionais. É o que também muita gente tem dificuldade.
pode parecer óbvio, gente, para vocês, mas, meu, quase ninguém sabe fazer currículo. Lá na Cato a gente falava que 95% dos currículos que chegavam pra gente eram descartáveis. Porque você olhava o currículo e falava, caraca. E aí o cara que contrata a elaboração de currículo lá, que custa 300 pau, ele é tipo um gerente, um diretor, ele é um cara puta instruído que você jura que ele sabe fazer um currículo, mas o currículo dele é muito ruim e o cara paga 300 reais pra fazer, né? E eu tô fazendo de graça pra vocês, hein? Olha só. Oi? E eu tô fazendo de graça, você vê. E aí, informações adicionais. Trabalhos voluntários, prêmios e reconhecimentos, vivência internacional, projetos pessoais e acadêmicos. São essas informações. Todas as outras informações que não cabem ali, vocês podem colocar aqui. Eu tinha planejado coisa pra falar, coisa pra caramba pra falar e já passou, gente. Perdi, acho que é isso. Deixa eu dar uma olhada. Isso aí. Currículo. Então, e aí quando a gente fala para evidenciar, omitir e não mentir, é basicamente isso. Evidenciar é sempre mostrar o que é relevante. Omitir é, se você não é muito bom em alguma coisa, você não precisa falar que você não é muito bom em alguma coisa, a menos que te perguntem. Isso só vai acontecer na entrevista. E óbvio, né, não mentir não precisa nem explicar. É isso, gente. Rapidinho. Passou. Tô ajudando uma galera do grupo, então quem quiser ajuda ainda, meu e-mail, meu WhatsApp. Prefiro o WhatsApp, tá? E é isso aí. Então, a gente chegou a fazer uma pesquisinha com alguns recrutadores lá na Cato sobre isso, e o que a gente ouvia muito é que depende da área. Para áreas criativas faz sentido, porque você mostra que você tem alguma habilidade, além de fazer seu currículo, sei lá, ou pensar na forma de escrever sua história. Mas para outras áreas que são mais técnicas, não, mais analíticas, sei lá, não faz sentido. A galera prefere o comunzão mesmo, que tem um termômetro e tal. Para quem é da área criativa, pega bem, é legal. O meu currículo é mais ou menos igual esse que eu mostrei. E assim, eu voltei a buscar emprego tem um mês, eu tô empregada, mas eu voltei a buscar emprego tem um mês. Eu fiz 3 entrevistas. Meu currículo não é sensacional, não tenho uma carreira sensacional, mas eu acho que eu consegui construir um currículo legal com essas diquinhas, foi o que eu peguei muito assim do que eu faço para trazer. Ele é clean, assim, só que esse lance de ter experiência de um lado e educação do outro, né? Porque o meu currículo tem uma página e meia. Então, se você for colocar experiência primeiro, educação depois, o cara só vai ver sua educação se ele virar a página. E, tipo, nem sempre o cara tá disposto a virar a página, essa é a real. Então, inclusive esse eu fiz no Canva, o meu eu fiz no Canva também, tipo, dei uma alterada e tal. Tem uns modelinhos legais, dá para copiar. Mas o lance desse tipo de currículo, eu não sei como é que funciona outros sites, mas na Cato, pelo menos, quando a gente anexava um currículo, dificultava a busca do recrutador. Então, na Cato, é mais vantagem usar o currículo da Cato, porque quando o recrutador vai fazer busca por palavra-chave, ele encontra o seu currículo. Se você coloca um anexo lá, as palavras-chave que estão no seu currículo, ele não vai encontrar. E aí você não vai ser vista. Isso é uma coisa legal também, gente, palavras-chave. Tem muito recrutador que... Aqui? Tem muito recrutador que bate o olho só no currículo, ele não lê. Gente, recrutador não lê o currículo, essa é a real. Ele bate o olho no currículo, faz uma leitura dinâmica procurando algumas coisas. Então, palavras-chave também é uma coisa bem legal para colocar, porque, né, aumenta a chance de ser visto. Ah, tá, pode ser. Só para as pessoas escutar que a gente está transmitindo. No caso dos currículos de 2 páginas, por exemplo, eu tenho experiência numa área só, mas ele tá dando 2 páginas lá inteiras. Você acha que é ruim ter essas 2 páginas? Por exemplo, o cara começou a trabalhar lá em 2013 e até hoje está lá no currículo dele na mesma área. Então, o tempo não importa. Assim, os recrutadores falam muito de 3 a 5 experiências. Se você tem menos, tudo bem.
E no máximo 2 páginas. Então, se o seu tá dentro de 2 páginas, não tem problema nenhum. Agora, chegar em 3, o cara não vai ler a terceira, você pode descartar. Se chegar, tipo, tiver muita experiência, o que você pode fazer também para mostrar que já teve mais experiência. Deixa eu pegar minha água, gente, que eu não sei onde tá. Ah, mas até eu abrir vai demorar. Se você quiser mostrar que você teve mais experiências e coisa e tal, mas vai ficar muito para colocar, você pode colocar só a empresa e o cargo e o tempo que você ficou. Não precisa descrever tudo, entendeu? E aí você trabalha um pouquinho melhor o seu resumo de qualificações, o resumo de currículo, para não deixar passar nenhuma experiência sua, entendeu? Para o recrutador saber que você teve aquela experiência. E outra pergunta, geralmente eu sempre fico na dúvida quando eles pedem uma carta de apresentação. O que você sugere de como eu poderia fazer uma carta de apresentação? Assim? O que você acha bom, o que eles olham mais na carta de apresentação? A carta de apresentação, diferente do currículo, ela precisa ser falada na primeira pessoa. Então, é muito uma apresentação. Hoje em dia, normalmente, a carta de apresentação é o que a gente digita no corpo do e-mail, né, quando vai mandar um e-mail, ou alguns formulários têm esse campo, mas é muito mais uma apresentação, tipo, oi, eu sou fulano, trabalho com tal coisa, sou isso ou aquilo, tenho experiência assim assado, conhecimento aqui, e se colocar à disposição. Tipo, uma carta de apresentação é muito um papo, enquanto o currículo é um recrutador lendo sobre você, a carta de apresentação é quase uma conversa com você, entendeu? Acho que essa é a diferença. Mais ou menos assim, quantos caracteres você acha? Seria legal? Então, não tem muita regra sobre isso. Tem recrutador que fala muito que é tipo, um negocinho pequenininho no e-mail, e tem recrutador que fala que, pode ser uma bíblia. Então, é muito de você sentir se é um recrutador que está muito aberto normalmente, o recrutador que pede carta de apresentação, ele está aberto a ouvir o que você tem para falar, né? Então, é mais o que você tem para falar e tal. Beleza, obrigado. Mais perguntas? Diz seu nome, faz a pergunta. Boa noite. Meu nome é Éder. A minha pergunta é com relação a criar um currículo para cada tipo de vaga, né? Você mencionou da parte do conhecimento financeiro lá, mas de repente o cara vai fazer um currículo para XP e aí faz todo sentido. Então, você recomenda? O cara vai 10 vagas, 10 currículos. Exato. Se você vai mandar currículo se você tem 3 perfis profissionais, você tem que ter 3 currículos e você manda um currículo aderente para cada um. Porque o que a gente ouve muito dos recrutadores é que se olha um currículo que você tem experiência em X, Y, Z, nada disso se conversa, você é confuso, você não sabe o que quer. Existe muito essa percepção. Então, para cada objetivo profissional é um currículo diferente, sim. Obrigado. Tem uma coisa... Só um pouquinho. Oi, uma pergunta que não é para mim, mas eu vejo outras pessoas com essa dúvida, porque, falando a verdade, às vezes eu olho o LinkedIn das pessoas também. Gente que trabalha de freela ou como autônomo, como que traduz isso? Porque eu já vi gente falando assim, eu era desempregado, mas eu fazia freela. Eu também já vi gente contra, falando assim, não, eu nunca fiquei sem trabalho porque eu sempre tive um freela. Como que você traduz isso no currículo? Então, o freela, ele entra como experiência normal, gente. E aí, do ladinho, ao invés de você colocar o tempo que você ficou, você coloca que era um trampo freela, entendeu? O meu namorado é arquiteto, então ele faz muito freela. E o que ele faz? Ele coloca as experiências em empresas, o que ele faz não, né? O que eu fiz para ele. E embaixo ele a gente colocou trabalhos autônomos. E aí listou tudo bonitinho o que teve de experiência, entendeu? Mas, Camila, hoje em dia tem o MEI, né? Microempresa individual. E então até você pode até pensar numa marca para você também, né? Uma urgência, mais ou menos assim. Eu tenho uma amiga que faz freela e ela tem uma marca e tudo mais, e ela é consultora de piriri pororó na marca dela, e ela coloca todos os clientes que ela já atendeu. Mais perguntas? Tem um amigo meu que esses dias ele estava conversando comigo de uma vaga, que um amigo dele estava tentando para ele, etc. E ele fazia parte de um grupo de amigos que estavam lá dentro também. E a coordenadora, ela era conhecida desse grupo de amigos, e sendo que um grupo desses amigos dele fez uma recomendação no LinkedIn, um texto para ele. E aí ele estava perguntando esses dias, eu sei que elas são amigas, etc e tal, você acha legal, tipo, colocar o texto da indicação dela, sabe, aquele depoimentozinho que a pessoa deixa lá no LinkedIn, você acha que seria legal, assim, colocar no currículo, pra pessoa, tipo, bater o olho e falar, fulano de tal, conheço e tal, não sei o quê? Não, porque só vai prolongar o currículo. E assim,
Todo mundo hoje olha o LinkedIn e lá no LinkedIn ela vê. É só porque tem gente que, não sei, pode não Por isso que ele ver. tem um currículo muito enxuto, que deu Aham. meia folha, e ele precisa preencher essa outra folha. Entendi. Mano. Caso contrário, não vale a pena gastar mais uma folha com isso, entendeu? É, verdade. Beleza, obrigado. É legal botar o link, então, pro LinkedIn? Isso, link pro LinkedIn é legal, inclusive eu coloco no meu, acabei não colocando ali, pro LinkedIn e pro portfólio, tá? Mesmo que não coloque o link, o recrutador busca. Porque o cara busca até o Twitter e o Facebook da gente. Então, cuidado com o que vocês postam. Ixi. Eu não falei meu nome, é Mariana. Uma dúvida específica sobre quem trabalha com UX. Eu, por exemplo, trabalho com interface de aplicativo. E aí eu fiquei com essa dúvida especificamente do portfólio, de como apresentar isso, de como apresentar os projetos que eu trabalho, e porque isso não dá para colocar no currículo, né? Então, assim, a única coisa que dá para colocar no currículo de trabalho é projetos, tipo, por exemplo, eu já fiz um puta de um evento que é o projeto da minha vida e no meu currículo eu tenho esse projeto. Então, você pode colocar projeto, piriri parará. Uhum. Mas se você tem claro que para o UX faz mais sentido o teu portfólio, tem que ir pro portfólio e aí a Ari vai explicar bonitinho como é que faz o portfólio. Eu vou fazer então uma pontinha só, gente. Ah, beleza, então é no próximo, beleza. Tem uma coisa que eu não falei, mas talvez não funcione para vocês, mas eu sei que funciona para uma galera do grupo, que é a transição diária. Muita gente fica pensando, mas como é que eu vou... preciso mudar de área, eu quero ir para o UX, mas eu trabalhava com outra coisa, como é que eu vou colocar isso no currículo? Porque o cara vai olhar o meu currículo e ele vai ver que eu não tenho experiência naquilo. Então é para isso que serve o resumo profissional. Você pode, por exemplo, a maioria de nós que mudou para o UX, né, que foi para o UX, já trabalhou com conteúdo em outras coisas. Então, experiência normal, currículo de conteúdo normal, e lá no resumo profissional, é colocar que é profissional em mudança, em transição diária, com curso aqui, conhecimento ali, para quando o recrutador lê, ele saber que você está mandando para o uma vaga em UX Writing porque você está transitando para essa área profissional. Oi, meu nome é Cauê. É uma dúvida. Até pode ser mentir e não mentir o que eu estou pensando aqui. Se eu fiquei, um exemplo, 9 meses na empresa, eu posso colocar, se eu colocar 1 ano, o recrutador ele vai atrás disso para ver se você ficou tanto tempo que você escreveu? Raramente. Raramente o recrutador pede para olhar sua carteira. Tem empresa que é mais corretinha, ela quer a carteira, ela quer o seu certificado dos cursos, ela quer o certificado da graduação. Já passei por uma empresa assim. Sorte que eu não menti, viu? Mas não tem por que você arredondar para 1 ano, assim. Coloca que foi 9 meses, entendeu? Seja sincero. Porque vai que essa empresa te pede, e aí, né, micão. Beleza, obrigado. Mais alguma pergunta? Não. Ariana vai assumir agora, então. Vamos Obrigada, trocar, gente. então. Aí, palmas, então, para nossa convidada. Obrigado.
Mas eu vou entrar na internet. Tá vendo esse botão aqui, ó? Esse aqui, ó, esse quadradinho, tá vendo? Ele faz isso na tela. Aí se você clicar, ele vai pra internet. Não precisa clicar em nada aqui embaixo, que eu tô com um monte de coisa aberta. Você faz assim e troca. Aí, tipo, aí aqui tá o link do blog. Aqui tá o portfólio. O portfólio Mix. E aqui tá o podcast. Isso. Aí, se clicar nesse, não se assusta, clica no do lado. Você tem entrada HDMI? Tem. Que às vezes Mac tem que ter aqueles... Não, esse aqui não precisa. Ai, que maravilha. Só vai entrar aqui. Você vai ter que Deixa eu botar ver aqui, ó. Pessoal, já já a Ariana vai entrar falando sobre o X Portfólio. Só tá ajustando aqui, tá? Para quem tá assistindo aí a gente no Face. Agora foi. Pega esse microfone aqui. Tá bom, obrigada. Se quiser ficar Cadê o bagulho ali? sentada, tá, fica à vontade. Vai procurando aí que eu vou beber água. Ah, tá aqui, ó. Só testa pra ver se tem. Eu não sei mexer nisso não, viu, gente? Só pular aqui. Ó, foi. Tá com controle. Espera eu molhar a palavra. Ah, chegou! Chegou! Gente, desencana comigo, tá? Que eu sou total perturbada. Formalidades comigo não existe. O bom de você se especializar. Som. De você se especializar em alguma coisa é que as pessoas te aturam. Elas compram você e a sua... Daqui a pouco eu faço que nem o Faustão. Ô, galera do Switch, tá funcionando aí. Trabalhei em Switch, viu? É insano. Por isso que eu não tô mais lá. Bom, vamos lá. Portfólio do UX Writer. E vai ser bem interessante eu estar aqui, porque eu sou uma pessoa bem peculiar, meu portfólio é bem peculiar, a minha trajetória profissional é bem peculiar. E isso dá esperança para bastante gente. Ai, eu tô com um pouquinho de zonzeira, que eu tô com dor de cabeça. Eu não tinha colocado uma apresentação sobre mim, mas eu coloquei porque eu vi que tem um tanto de gente aqui que eu nunca vi. Então, prazer, gente, Ariana. E aí, alguém perguntou aqui sobre trajetória profissional, teve perguntas sobre migração de carreira, e teve comentários sobre migração de carreira, e teve carta de apresentação. Carta de apresentação. E aí você pode decidir quanto de informação você vai colocar e qual é o argumento que você está usando na sua carta de apresentação. Então, o meu argumento é fazer a conexão do que eu fiz com o que eu faço hoje, como tudo isso se encaixa. Então, eu sou radialista, aí eu querendo me exibir, falei que eu vi pelo lado de dentro os 3 maiores canais de televisão, então, automaticamente eu não preciso colocar o nome deles, porque as pessoas sabem quais são os 3 maiores canais de televisão, Globo, Record e TV Cultura. Aí não nego meu posto de entusiasta do audiovisual, então eu vi, gosto, mas estou fazendo outra coisa. Atuei como estrategista de conteúdo social media para diversas empresas, dentre elas Triton, Coca-Cola, Coffin e Globo Internacional. Aí, Globo Internacional, né? Não é só Globo. Mas também não é grande coisa, tá, gente? Porque a Globo Internacional é uma empresa pequenininha dentro da Globo Rede, que é uma grande empresa. Mas as pessoas gostam do gringo, então, Globo Internacional. Aí, em 2017, eu senti que ia rolar um passaralho
na área de social media, meu time de monitoramento estava diminuindo absurdamente, e eu falei, uou, vou ser o jornalista desempregado da vez. Toca aí, amiga. E aí, aqui tá a Tati, um dia vocês vão ver a Tati aparecendo assim na câmera, a gente vai arrumar um jeito de transmitir esses meetups. E a Tati jornalista e hoje é UX Writer também, lá na Everest. Procurem ela no LinkedIn. Aí em 2017 eu ouvi a palavra UX, perguntei para um designer o que significava e descobri que nas agências eu tinha feito muito wireframe. E o wireframe é você desenhar o esqueletinho do site. Por quê? Porque o designer fazia o site de um jeito, o cliente queria o site de outro, e eles ficavam brigando, e era um inferno na minha vida. Então eu catava umas folhas de sulfite, ia lá no cliente, a gente ficava desenhando no papel, chegava no designer e falava assim, lindo, faz assim. E aí eu fazia o wireframe sem saber que eu estava fazendo arquitetura da informação e, posteriormente, user experience. E aí, no meio desse rolê, olha só, writing. Essa coisa toda precisa de escrita. E aí, quem escreveu a vida toda? Eu. Roteiros, enfim. Na maioria das emissoras, eu trabalhei no departamento de chamadas televisivas. Hoje, na TV Cultura, esse tipo de coisa eu fazia e era insano e era bem legal, porque você tem 30, 15, 45 segundos, 1 minuto para produzir uma chamada. E aí, às vezes, você tem um corte, sei lá, do VJ falando assim, hoje no programa vai ter a pessoa assim assada, e a pessoa não para de piscar, não tem um ponto de corte, você quer morrer, e aí você só usa off, e aí o cara do estúdio quer te matar porque ele não quer ficar gravando off, o locutor também não quer ficar mais de 200 horas gravando off. E por que você não usou o off do vídeo? Porque a linda não para de piscar. Então tem vários desafios numa produção de uma chamada, e como eu sabia toda a programação, eu tinha acesso ao esquema de programação, eu obrigava os meus pais a ficar assistindo as chamadas que eu fiz. Ridículo. Mas eu obrigava. E aí, beleza. Nessa história de UX, eu caí numa empresa chamada Mutante. Eles gostaram da minha loucura. E lá eu descobri a parte de UI, de interface de voz, de URA, de umas loucuras aí. Achei sensacional e comecei a estudar esse negócio. E aí eu falei, cara, mas isso não é suficiente para mim. Então eu meti o louco, eu vou trabalhar em tudo quanto é projeto que aparecer. Então eu ia nos meetups, conversava com todo mundo, e todo mundo falava, faz bot para mim? Faço. E aí nessa loucura eu fiz Vivo, Banco Original, Coca-Cola, Oi, Danone, Porto Seguro, com Agno. Resolvi os problemas de fluxo do Agno. Né, Agno? Maravilhosa. Apavorada, gente. É muita alteração, esse povo é louco. Não trabalhem com eles. E aí... e enfim, né, eu sou radialista e durante muito tempo eu ajudei vários amigos meus a criar podcasts, ajudei muita gente a criar podcast, fiquei esperta nisso, e aí eu falei, vou fazer um podcast sobre UX Copy, ou UX Writer, e eu fiz questão de colocar copy para provocar a galera, que eu adoro as tretinhas. Adoro as tretinhas. Nossa, mas não é copy. Nossa. Cara, escrita, não enche o saco. E aí, UX Writer pelo mundo. Tudo começou na minha vida assim. Joguei no LinkedIn e vieram os grandes players, né, com seus descritivos. Aí eu fui lá e li. E falei assim, sei não. Acho que isso não vai funcionar aqui não. Por quê? Porque tem uma questão de cultura, né? Comportamento e cultura. Usabilidade, experiência do usuário, fala muito sobre a cultura de um povo. E aí, como eu trabalhei com a Globo Internacional, eu tinha posturas diferentes para diferentes praças. Então, assim, o que eu falava para o cara que está em Portugal, eu não podia chamar o foguinho de cobras e lagartos de penteiro em Portugal. Porque, né? Pensa um pouquinho que vocês vão descobrir o que significa pentelho. E aí, eu tinha que estar sempre pensando no que eu ia escrever por causa da cultura daquele povo. Ou, por exemplo, novelas do tipo Rei do Gado. As pessoas ficavam assim, o pessoal lá, né? Tudo white people problems. Todo mundo, um bando de gente branca, no departamento de comunicação, da maior emissora de televisão do Brasil, sentados numa sala tentando entender por que angolanos não gostam de Rei do Gado. Ou de novela, onde as pessoas são escravas. Por que será? E por que Mr. Brown era uma loucura? Simples assim. E por que a gente ganhou muito dinheiro gastando a pele do Lázaro Ramos? E ele curtia, esse cara é legal, ele é muito gente boa. Os angolanos mandavam desenhos, ele tirava foto, ele fazia todo um salseiro, era bem legal.
muita gente boa. Então eu olhei isso aqui, os descritivos todos, e falei, cara, não vai rolar, porque isso acontece na área de desenvolvimento de software de TI. Então o cara é especialista em Python. Normal. Aqui não, você tem que ser especialista em Python, em Java, full stack, dançar, sambar. Você tem que saber samba, tango e break. Tudo a ver, né? É assim aqui. E a gente precisa sobreviver, a gente precisa pagar a conta. Então eu falei, não sei. Vou observar, mas não me apeguei a nada disso aqui. Falei, deixa eu ver como é que o samba rola aqui no Brasil, qual que é o nosso ritmo. E aí, essa é outra tretinha, adoro tretinhas, mandem tretinhas para mim. É sênior, é júnior, é pleno, essa é a tretinha mor do grupinho lá. Aí às vezes eu chego lá dando umas sabonetadas, volto para minha programação normal e segue o baile. Por quê? Porque, cara, é assim, a gente está criando uma área. A gente está criando um novo mercado, é um pouco solitário, é solitário, porque estamos criando alguma coisa. A gente veio de uma geração que chegamos, as coisas estavam prontas. Olha, é assim que funciona. Olha, é assim que é. Olha, isso aqui é a internet. Olha, isso aqui é o código. Olha, isso aqui é o livro. Isso aqui é o manual de redação da Folha. Então a gente aprendeu a seguir coisas. E a gente não criava coisas, a gente ficou meio mimado. E aí, no meio desse mimado, eu falo que é muito bom os meetups, é muito bom os encontros para os profissionais. Por quê? Porque é o nosso AA. É onde a gente fala, eu sou fulano, e não xingo há 2 dias, sei lá, qualquer coisa do tipo. É o nosso AA. Porque a gente precisa trocar a informação, porque é muito solitário, é muita pressão. Por quê? Porque quem nos contrata veio de uma geração anterior, às vezes, e já está mais acostumado ainda a tudo ser dentro da caixinha. Recrutadores. Eu sou o pesadelo dos recrutadores. O recrutador vira para mim e fala assim, você é muito instável. Aí eu falo, definável. Olha, durante esses 2 anos, você trabalhou no original, ali, aqui. Eu vejo que seus olhos brilham nos seus projetos, mas a gente precisa de alguém que fique. Aí eu falo assim, tá bom, então vamos voltar a 5 minutos atrás, ou 10 minutos atrás, quando eu comecei a falar tudo isso, eu disse que o meu maior objetivo era não virar bancária, não virar desenvolvedora de URAs, não virar especialista em logística da Coca-Cola, nada disso. Eu queria ser especialista em chatbot. Então eu decidi olhar pelo lado de dentro todas as empresas que estavam trabalhando, os grandes players de chatbot. Então eu tenho coisas que eu sei que ninguém sabe. E agora eu estou aqui querendo oferecer isso para sua empresa, quer? Chuta a minha bunda da sala, eles ficam pistola. E eu falo mesmo. Porque eu acho o fim a esse comportamento antigo do recrutador, de ser extremamente preconceituoso e de vir com fórmulas prontas quando eu estou tentando criar coisas. Então, não dá certo. Isso me deixa um pouco nervosa. Tá. E aí, designer. Júnior, pleno, sênior, precisamos falar sobre isso. Cara, ouve esse episódio do UXLab, ele tá muito bom. Tem algumas coisas que eu posso complementar, que eu estou escrevendo um post lá pro UXCopy, para ajudar na nossa área, né? Porque aqui eles estão discutindo muito ainda do ponto de vista de UI, do designer e tudo mais. Por quê? Porque um pouco do que eles falam eu concordo um pouco. Não precisa estar lavrado em pedra. Então, assim, tenham opinião própria, construam as suas próprias ideias. Mas eu concordo, porque, assim, essa pessoa que você está contratando, qual que é o repertório anterior dela? Quais foram os desafios que ela já enfrentou? Como que ela lida em situação X, Y, Z? Então, assim, quando eu fui contratada na Mutante, eles precisavam de 2 sêniors, porque a coordenadora da área estava saturada, ela não aguentava ficar com aquele monte de minion em volta dela. Blá, 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 blá. Ela precisava ter minions dela. Então, eu fiz o trabalho desde o estagiáriozinho até ir no cliente resolver um puta problemão. Falei, puta. E aí, como é que a Ariana saiu nisso? Bem, por quê? Porque a Ariana já tinha experiência em gestão de pessoas, de projetos, de front com o cliente. Então, assim, a Ariana não é sênior? Foi a treta que rolou lá. E aí eu fiquei quietinha no meu cantinho, bonitinha, porque as pessoas estavam... É o problema da empresa, as pessoas estavam esperando promoção, teve uma série de coisas que estavam acontecendo, e aí você chega para trabalhar, todo mundo te odeia. Pô, você veio e pegou minha vaga? E aí, cheguei lá e comecei a mostrar meu trabalho devagarzinho. E aí as pessoas começaram a se aproximar, e se aproximar, e se aproximar. E aí a gente
virou parceiro de trabalho, a gente virou amigos fora. Então, assim, são pessoas que eu endosso. São pessoas que, quando surge uma oportunidade, eu acredito no trabalho dessa pessoa, porque ela teve a maturidade de superar um problema que ela viveu. Então, seja eu, empresa, seja você, trabalhe sua carreira, seu currículo, a sua estratégia, desenhe a sua trajetória. Não dependa da empresa para fazer isso, é o que eu digo para todo mundo. Porque daí, a empresa contrata o pacote completo. Você, seu conhecimento, a sua loucura. Estou aqui para provar isso. Então, essa é uma questão interessante. Aí tem aquela coisa, mas fulano não é sênior, porque ele não escreve isso há tanto tempo quanto eu. Mas ele faz outras coisas, e ele consegue assimilar isso muito mais rápido do que muito mais gente. Ele consegue dar um somebody no cliente muito mais rápido do que muito mais gente. Ele é muito menos preciosista. Então, assim, não dá para entregar isso? Não, tudo bem. A gente entrega meio disso. Mas aí a gente fica tentando vender o resto do isso depois. No relacionamento, vai. Então, é esse nível de maturidade que se espera do mercado para um sênior. É isso. Não é há quanto tempo eu fico escrevendo textinho para a tela. É isso que está esperando. Então, se você se enxerga dessa maneira, mesmo que você está migrando de uma outra área, se posicione, se empodere e bota a cara no sol. É isso. O pleno é aquele que já está ali, né, nos contatinhos, já está fazendo algumas coisas, já está estudando, já fez um curso, fez uns cases fakes, está tentando. Ô, Agno, o que é isso? Isso é sem graça, hein, mano? Tira o cabo, bota o cabo. Agora põe de novo. Agno é assim, gente, aí fica me sabotando. Não trabalhem com Agno. É brincadeira. Não, agora eu vou botar a senha, tô toda a novela. Peraí. Vai dar certo. Pronto. Tá tudo bem. Oi. Segura aí. Aí, Júnior, né, gente? Pelo amor de Deus, Júnior. Aí agora é hora de sabonetar a empresa. Porque o Júnior é o cara que a gente está pegando para fazer o trabalho braçal. É o cara que a gente tem que ter tempo de curva de aprendizado. É o cara que a gente tem que se dedicar para ensinar ele. Básico assim. Então, assim, ele não sabe nada de UX, a gente vai ensinar ele. Ele não sabe nada de usabilidade, a gente vai ensinar ele. As empresas não querem contratar o Júnior, que é que ele chega, ó, montando cavalinho. Não, cara, a gente vai ensinar ele. Uma coisa que a gente falava muito quando ia conversar com empresas, assim, na estruturação de política de carreira, enfim, nas empresas, é que acho que um bom norte é pensar que o sênior, ele tem que ter perfil de gestor, porque o próximo passo dele é ser gestor. Então, o cara que é sênior, isso que a Ari falou, ela já tinha experiência como gestora, então, por isso ela era sênior. Então, é muito isso. E aí, isso você começa a descer um pouquinho e facilita a forma de pensar. O sênior, ele tem um perfil de gestor, o pleno, ele está ele está desenvolvendo a gestão, e o júnior é a operação. O plano ele ainda tem uma dependência ainda de pessoas que tomem decisões por ele. Se você largar ele sozinho para tomar uma decisão, ele não vai conseguir, ou ele vai consultar alguém. Então, assim, tem esses equilíbrios. Cada um faça uma autoanálise e carreira em Y. Eu não sou gestora. Não vem me dar gente para gerenciar, não, que eu quero morrer. Você faz isso por desespero, porque você precisa crescer na vida, né? Sua mãe fala, você tem que acordar cedo. Você faz, mas você não quer. Então, eu sou especialista. Eu me vendo como especialista, consultora. Existem esses cargos agora. Então, tem carreira em Y, você pode decidir para gestão, e aí você se afasta do hands-on e do fogo na roupa ali, ou você fica especialista e você fica lá no meio da galera tocando samba junto. Você participa, fica na cozinha, mandando a bateria, no baixo segurando o alto, é assim, entendeu? Eu gosto de ser especialista, tem gente que gosta de gerenciar pessoas. Não é minha praia. Fica vendo planilha, mano, tretando dentro da empresa. preço do projeto. Eu não quero saber quanto custa, não. Eu quero saber o que eu tenho que fazer. Se vira aí vocês. Paga meu salário. Vamos lá. Onde é que eu vou colocar meu portfólio? Cara, tu vai colocar o teu portfólio onde você quiser. Desde que você
tenha um portfólio. Então, assim, diferença entre portfólio e currículo. Currículo é para poder fazer essa análise rápida e precisa e decisória. É um momento de tomada de decisão. Então, o currículo tem que ser conciso, ele tem... A Tati fala muito sobre omnichannel. Você tem que ter vários perfis. Tem uma pessoa, tem uma moça também que fala sobre apresentações. Ela fala que no teatro, um público nunca é o mesmo público. Então, o público de uma noite é um, da outra noite é outro. Então, cada apresentação que você faz, ela é única. Então, eu sempre personalizo as minhas apresentações. Eu não gosto de pegar um negócio e levar para o outro, a não ser que seja que eu vou falar a mesma coisa. Mas assim, eu dou uma arrumadinha. Então, eu estava no TDC, eu estava falando para desenvolvedor. É diferente. Eles não vão entender. Então, eu tenho que colocar outros marcadores ali. E aí, você tem que ter um combo. Por quê? Contexto. A gente está trabalhando com usabilidade. A gente tem que usar essas premissas para a nossa vida também. Então, assim, contexto. No Cato, é uma coisa mais, como que eu posso dizer? Corporativo, mercado corporativo. Agora, o mercado criativo, na sua grande maioria, não está no Cato. Ele está no Trampos, ele está nos grupos, ele está no LinkedIn, ele está em outros ambientes. Quem são essas pessoas que vão te escolher? São pessoas como, de repente, eu. E por mim, tudo bem. Eu não vou entrar na pira do, nossa, quantas páginas e tal. Até porque são especialistas, né? E aí, dependendo do que eu estou procurando, as pessoas... Eu não vou receber tantos currículos. Como, por exemplo, um analista financeiro, sabe? Coisas que são... Carreiras que são padronizadas. Então, assim, essa sacada do currículo curtinho, objetivo, com todos os marcadores, que resume tudo numa página, no máximo 2, é genial. Porque aí você ajuda o cara que está te recrutando. Porém, tem o restante. É premissa básica para o mercado criativo ter o restante. Então, é exatamente o que ela falou. Está aqui, o que você falou, que é uma conversa, e ali, quando a pessoa está te olhando, está lendo sobre você. Então, ali está toda a sua lista de referencial, é que nem quando você pega a contracapa de um livro, está aqui o resumo, depois você dá uma folheada. Então, tem que ter os adjacentes. Você tem que ter um ciclo de vida. O mercado criativo ele pede muito isso. É um comportamento normal. Inclusive, até para desenvolvimento. Cadê o seu Git? Tem nada no GitHub? Como assim? Você faz código ou você faz só para vento na garrafa? Você tem que ter alguma coisa para provar. Então, é interessante ter um LinkedIn atualizado. O LinkedIn, ele ajuda nesse sentido. Ele te orienta. Então, ele bota badges. Ele tem lá uma parada meio de gamificação. Perfil campeão, sabe, essas porcarias assim. Mas aí é muito fácil fazer um perfil campeão. Comece a conversar com as pessoas. Fale com as pessoas, opine, compartilhe coisas, traz links novos, e aí você vai ter um perfil campeão. Esse negócio é uma... Eu vou falar que nem o cara do café. Quero café! Esse negócio é uma... Também. Então, uma coisa interessante que eu faço, eu coloco meus trabalhos, o print, PDF, no próprio LinkedIn. Então, as pessoas vão no meu perfil e conseguem ver meus trabalhos, né? É bem legal. O poder de propagação, né, do LinkedIn é muito grande, né? Deixa eu dar uma fuçadinha que aí ele não dorme. Aí, é que até entrar na configuração, aí é mais fácil mexer o dedo de vez em quando. E aí tem gente que usa o Behance, que são os designers, eles têm mais habilidades essa ferramenta, eu não tenho. E o Wix, cara, é tipo brincar, você pega uma caixinha, bota ali, outra caixinha, bota aqui, vai arrastando as coisas e você faz seu portfólio lá. Então ele é bem tranquilo, tem o mercado criativo, durante muito tempo, teve muito preconceito com o Wix. Então donos de agência, Ian Black... O Ian Black da New Vegas Social Media, ele era muito popular nos grupos de social media por ele rejeitar os currículos de UX. Eu fiz questão de deixar meu currículo no UX. Eu fiz questão de quebrar o UX e deixar tudo flat, sabe? Porque eu acho uma bobagem. Porque assim, se você é um e-commerce, você não vai ser achado no UX não, meu filho. Mas se você é uma ilha e dá o endereço... Acabou. Então, assim, é um lugar que está publicado na internet, que é gratuito, que dá para mexer, que é acessível, que qualquer pessoa pode usar. Então, assim, acho algumas opiniões um tanto elitistas.
E aí ele é um negócio democrático. Dá para todo mundo usar, você passou o endereço, tá bom, tá tudo bem. Pronto, simples. E aí, blogs. Escreva sobre o que você faz. Fale sobre o que você faz. Mostre para as pessoas que você tem opinião própria sobre o mercado, sobre o que está sendo feito e sobre o que você faz. Então, você pode usar o Pulse do LinkedIn, você pode usar o Medium, que quase todo mundo usa, você pode ter o seu próprio blog. Enfim, venha nos meetups, apresente coisas, bota uma fotinha sua lá. Coisas assim. Essa pessoa ela está se movimentando, ela está interessada, então ela está dentro dos assuntos. Eu posso confiar na proatividade dela. Que é isso aqui. Mostra o que você tem. Mostra o que você tem. O que você acha de um projeto? O que você acha de um livro que você leu? Isso fala que você leu um livro. Isso fala qual livro você leu. O que você achou da opinião do autor? O que você não concorda? Mostra que você tem cabeça, que você pensa, que você raciocina. Esse tipo de trabalho pede muito isso, porque é isso que você vai fazer no seu trabalho. Então, se você já fez isso no seu dia a dia, você está apto para o trabalho. Então, às vezes, é só abrir a boca e contar para o mundo quem você é. E isso faz parte do seu portfólio. Seu portfólio não é um endereço na web. O seu portfólio são as suas ações, as suas opiniões, o que você faz no dia a dia. E aí, quando você for fazer um portfólio de UX, tenta usar as premissas de UX, que é explicar como você chegou naquela linha de raciocínio. Então, tenta pegar situações onde você menciona os usuários, onde você observa pessoas, pega o trem de Osasco até o Grajaú e faz um relatório. Eu descobri que o shopping trem muda de preço quando está entre Pinheiros e até a Chácara Santo Antônio. Aí depois vai ficando barato. Você vê as sacolas que as pessoas carregam. Isso eu aprendi com a... Ai, esqueci o nome. Exatamente. Isso. A gente trocando figurinhas sobre o shopping trem, a Adele, que dá aula lá na Mergo, dá aula na Mastertech também, né? Ela também faz shopping trem. E a gente, ai, não acredito e tal. E aí ela falou assim, você reparou que a sacola muda, Ari? Você reparou que tem muito Marisa e tal? Aí eu falei, não, isso aí eu não vi não. Aí a gente foi trocando coisas, é muito legal. Ela fala que o fone de ouvido é o pior inimigo para pesquisa. Às vezes a gente tem que tirar o fone de ouvido, sentar no lugar e ficar só olhando. Só olha pra galera. Mas olha assim, discreto, que a pessoa pode vir te bater. Porque hoje em dia dá meio medo, assim, tão uns loucos, né? E aí, entenda como encontrar oportunidades. Esses dias ainda está no ar, ó, dá tempo. A Iron Hack, que é uma escola de UX e desenvolvimento, tá com um desafio. Entra lá no site, ou eu jogo o link lá no grupo do WhatsApp, fica mais fácil. Ele tá com um desafio, acho que vai até o dia 26, que você pode pegar bolsas, e é para fazer uma análise da Yellow, para pensar uma melhoria. Se a pessoa está tentando montar o portfólio, pega esse case, tenta trabalhar, publica toda a sua linha de raciocínio no Medium, e pronto, isso faz parte do seu portfólio também. Por exemplo, esse cara aqui, ó, o Bruno, ele é o manda-chuva lá da Bem Visa Vale, da parte de UX. A Bem Visa Vale é a antiga Visa Vale, aí agora ganhou outro nome, chama Bem. E é uma empresa startup cuidada pelo Santander. É um bracinho ali do Santander. E aí, ele publicou isso exatamente hoje. Então, ele acabou de falar. Sempre tive um incômodo com portfólios. Nunca achei que os modelos tradicionais baseados em muitas imagens e pouco texto pudessem representar toda a energia que eu coloco nos meus trabalhos. Sinto isso desde os tempos onde UX design era um palavrão. Pois bem, acho que dessa vez achei um formato que melhor me representa. Meu Medium se tornará meu portfólio. E lá terei espaço suficiente para descrever meus melhores processos, sucessos, aprendizados, fracassos, e com isso pensar sobre a minha profissão. Aí ele fez um convite para todo mundo visitar e falou que lá vai ter textão também, porque ele fala pra caramba, que nem eu. Projetos paralelos. Tenha o seu portfólio publicado com os trabalhos que você já fez, com os seus trabalhos fantasmas, que a gente chama de fantasma ou fake, e também tenha projetos paralelos. Frequentes meetups, faça apresentações, escreva sobre o que você acha da vida. Eu tenho esse aqui. Criei lá um podcast e aqui está aberto para qualquer pessoa escrever. Quiser escrever e publicar lá, pode mandar. Se quiser mandar para o UX Collective também, pode mandar. Não tem concorrência, a gente apoia todo mundo. A ideia é que as pessoas tenham um espaço para divulgar.
Então, como o podcast ele acaba trazendo muita gente para o meu LinkedIn, se eu publicar o seu texto no meu LinkedIn, as pessoas vão até o seu LinkedIn, automaticamente a gente já está todo mundo em rede. Então, a gente tenta usar um canal que apareça para ir embora e divulgar todo mundo. Então, temos entrevistas com pessoas que trabalham na área, para não ter uma opinião única, que seja apenas a minha ou a da Jana. Então, a gente vai conversando com pessoas da área para tentar entender quais são os desafios. Pessoas que escrevem. Pessoa que mandou para mim, eu nem sei se isso aqui é um post. Lê aí, Ari. Cara, o projeto inteiro da pessoa é só uma frase, um pequeno caso de UX Writing. Pequeno nada, mano, é um textão danado, cheio de problemas, cheio de pesquisa, cheio de coisa, cheio de teste. Tem wireframe, tem protótipo de baixa fidelidade desenhado, colado com post-it, tem tudo. Aí a pessoa fala para mim, eu nem sei se eu sei fazer UX. Se isso aqui não é UX, amigo, eu não sei o que é, assim, de verdade. E aí tem vários artiguinhos. Eu fiquei doente esses últimos 2 meses, então o podcast deu uma paradinha. Eu não achei necessidade de justificar, porque ele não é meu trabalho, não é uma obrigação. Mas agora eu estou melhor e a gente vai voltar. Já tem umas gravações agendadas. Tem um gringo que colocou de graça esse desafio, chama Daily UX Writing. Ela tá dando play no meu podcast. E aí, eu ouvi minha voz ali. E aí, eu só dei um traduzido e-mail ali, só para facilitar. Se alguém não tiver facilidade com o inglês, pode ser que esteja meio esquisito ali, a versão em português. Mas só para ter uma noção. Então, ele publicou, acho que 30 dias de desafio. E todo dia você recebe um desafio no seu e-mail. E aí você pode ficar treinando. E eu vou começar a colocar vários desses lá no copy, para as pessoas poderem treinar. E aí, eu esperei acabar o desafio dele para poder fazer um comparativo, se o contexto dele é parecido com o meu aqui, porque eu não vou sair replicando uma coisa que não acontece aqui. Então, eu esperei acabar para poder fazer uma análise e ver se eu precisava criar coisas novas ou se as coisas que ele fez servem para a gente. E aí, eu traduzo e coloco lá. Já pedi autorização, tá, gente? E aí, portfólio. Cara, taquei no Wix, usei todos os recursos do Wix. E aí você está levando para um site, aí você fala, sei lá o que eu escrevo aqui. Entra lá no site do Wix. Esse Ariana 2018 ali, eu tenho que atualizar. Cara, eu pagava para não ficar essa URL. Depois eu falei assim, quer saber? Que seja. E aí coloquei um gifzinho bonitinho, fazer um charme. Então você pode fazer umas firulas no seu portfólio. Quer ver? E o site é bem legal, porque você aprende a ser designer, a ofensa. Você vai treinando as suas habilidades visuais, aprendendo o que é flat, aprendendo o que é minimalismo, você vai tentando treinar aí. E aí, tipo, tem um sobre. De onde eu tirei isso? Que legal, tem um teste no 99 Jobs. Oi? Não. Tem um teste no 99 Jobs que ele dá tipo um perfil de quem você é. E eu gostei do resultado. O resultado é bem parecido comigo, assim. Eu batalho pra caramba, mas eu sou meio aventureira. Sou eu mesmo. E aí eu gostei disso aqui, peguei. Quem quiser achar ruim, fica achando, porque eu achei legal. E aí aqui tá uma capinha com os cases, com coisas que eu trabalhei, tem projeto pessoal. Tem uma sacanagem que eu fiz com uma prefeitura de São Sebastião, porque eles tinham um projeto que não mostrava para o povo, então eu fiz uma ação popular, coloquei. Aí tem os projetos mais recentes, não tem, eu preciso atualizar, porque não tem as outras coisas que eu estava fazendo. E aí é legal que você promova o seu projeto como se fosse a página de um site. Coloca aí uma tagline, mostra que você sabe fazer algumas coisinhas. Conta a historinha do seu projeto. Se você fez o wireframe, guarda, lembra, tira foto, documenta os seus projetos. Então conta a historinha, fala o que teve de recurso. E aí você escreve para quem vai procurar alguém que faz chatbot. Então, assim, como eu já procurei muita gente que faz chatbot, eu sei que é mais ou menos isso aqui que as pessoas querem ver. E, obviamente, o bot. Mas eu não tinha o vídeo do bot, eu coloquei em imagem. É isso. Vamos voltar. Aí tem o banco original. Esse aqui é um caso fake. Por quê? Eu não fiz o bot do Magazine Luiza, eu não gosto dele. Mas eu fiz a URA do Magazine Luiza e eu gostava dela. Porque quando eu entro no bot do Magazine Luiza, ele fica me pedindo o pedido. Ele quer o número do pedido. E eu falo, eu não tenho o número do pedido.
Não tenho. Aí ela falou, mas é fácil. É só você ir lá naquele e-mail que eu mandei para você. Aí eu pesquiso Magazine Luiza na minha caixa de e-mail e tem um monte de promoção. Aí eu falei, caraca, e agora? Pede qualquer outra coisa, né, cara? Eu tô no site do Magazine Luiza. Na URA do Magazine Luiza, ela fala assim, tem CPF? Tenho. Todo mundo tem, né? Então, digita aí pra mim. Ai, digita. Eu tô vendo aqui, você tem um pedido. Semana passada. Quer falar sobre ele? É por isso que você tá entrando em contato? É. Aí o que eu fiz? Eu fiz um botzinho fake para mostrar essa lógica. Então ele tá aqui embaixo, é um mockup. E aí tem sites, milhares de sites para você criar bot. Eu criei nesse daqui. E aí quando a pessoa clica, ela vai lá para o bot interagir com ele. Aqui tem um material, que é lá da Mutante, que é a persona do bot. Enfim. Como é que volta aqui? Peraí. E é isso, gente. É assim que você faz o portfólio de vocês. Aparecendo, botando a cara no sol. Perguntas? E eu ia até perguntar. Hã? Aham. Ah, dá para fazer pergunta online, gente? Então tá, o Agno tá ali acompanhando, quem quiser fazer perguntas online, né? Deixa eu até fazer para esquentar aqui, Ariana, uma pergunta. Alguns projetos a gente assina NDA, a gente não pode falar muito, né? Como é que você acha que a gente pode tratar isso no portfólio? Tá, é o famoso NDA, que é um documento, fala assim, você não pode falar nada. Durante 3 anos. Isso. Geralmente, os NDAs, eles não... a ideia é que você não fale sobre o projeto enquanto ele está sendo construído, porque senão tem um vazamento de informações sensíveis e de questão estratégica. Se o projeto for ruim, acho que nem você vai querer falar dele. Fato. Se o projeto for bom, a empresa talvez não vai ficar muito chateada de você falar sobre o projeto. Mas aí você precisa colocar um argumento nesse speech, nesse discurso, de que a empresa acertou e que foi legal. Então, assim, jabá da empresa. Faça o jabá da empresa. Eu com a empresa tal, eu com a estratégia tal, eu com o time da empresa tal, fizemos X coisas. Porque daí você está atendendo a inteligência da outra empresa. E aí eu sempre coloco um envelope nisso no sentido de... Nunca tive problema. Às vezes fiquei com medo e arrisquei. Isso foi eu, tá? Cada um cuida da sua vida. Isso foi eu. Eu fiquei com medo de pedir autorização para a empresa, e a empresa, por ser muito burocrática, por ter muitos compliances, por ter muita questão jurídica, virar e falar não. Porque é o certo a se fazer, ele não vai correr o risco. Porém, eu fui lá e apresentei o case, e depois eu mandei para a empresa. Só que aí eu, safa que sou, fui lá e falei, olha, essa empresa foi muito legal, olha o nível de engajamento deles na hora de fazer esse projeto. Olha a maneira como eles se dedicaram, olha o que a gente conseguiu fazer junto com esse time. E isso daqui é muito bom, porque isso aqui fomenta a qualidade no mercado. Então, assim, se outros projetos trabalharem dessa maneira, cada vez mais a gente tem interfaces melhores. Então, assim, eu simplesmente babei o ovo da empresa. Então, é desse jeito que eu faço. E aí o NDA você respeita, né? Enquanto você está trabalhando no projeto, você não divulga, você não promove, você guarda as informações, e quando você for apresentar showcase, não vai dar informações sensíveis. Então, geralmente, tem alguns projetos que eu trabalhei com áudio, eu oculto o nome da marca que está sendo falado, esse tipo de coisa. Tem um respeito. Legal. Perguntas de seu nome, e daí a pergunta. É Rock o nome dele. Meu nome é Rock. É que eu cheguei mais tarde. Eu ia falar que uma maneira, eu vou fazer uma pergunta na sequência, de driblar o NBA, né? O NDA. O que eu fiz em alguns cases, assim, que foi... eu peguei um case que era de um banco e transformei numa academia, peguei um case na academia, transformei no banco, escrevi uma coisa nova, mas contando aquela experiência, sabe? E aí, eu acho que ninguém pode falar nada. Talvez alguém que tenha participado vai falar, olha, você está contando uma história, mas eu falei que era um banco, era uma academia que era um banco. Eu ia falar... Talvez eu tenha perdido um pouco do início dessa conversa, mas o seu papel, da mudança do seu papel de quem estava, né,
correndo atrás de trabalho para quem estava recrutando, assim. Você deve ter falado um pouquinho no início, eu não sei, porque eu perdi, desculpa. Mas, assim, você vê que hoje é muito diferente a maneira de se recrutar como na época que você estava correndo atrás, assim, mais? Não percebo mudança, não. Eu acho que quando as perguntas que estavam sendo feitas para mim quando eu estava sendo recrutada eram muito semelhantes às perguntas que eu faço hoje. Eu só tenho visão diferente da maneira de recrutar, porque, voltando lá ao início, que a parte que você perdeu, eu estava falando, né, que os meetups são os nossos AAs, que a gente divide muito, que é muito solitário o que a gente está fazendo, a gente está criando coisas novas. Então, por exemplo, eu vejo algumas empresas utilizando métodos métodos padrão, tradicional, obrigada, e esse método tradicional, de repente, não funciona para esse formato que a gente está precisando hoje. E existem outros formatos muito interessantes. Então, por exemplo, a Xiaoyi é uma empresa focada em fazer hackathons. E num hackathon, você convida várias pessoas a passar uma noite, um dia, X horas, e aí você joga as ferramentas na mão das pessoas, joga o desafio, e deixa as pessoas trabalhar. E ali você consegue perceber quem tem mais aptidão, quem tem menos aptidão, e de repente você recruta as pessoas ali mesmo, porque você faz um corpo a corpo, você vê, às vezes, a soft skill da pessoa, como é que ela lidera um time, como que ela lida com o desafio, se ela se apega demais à ideia, ou se ela consegue trabalhar em equipe. Então, é esse tipo de coisa. A própria pessoa vai para casa com o feedback para pensar, nossa, eu agi daquele jeito, nossa, que escroto que eu fui. Tipo, coisas desse tipo. Ou, pô, foi super legal, adorei. Ou, não quero trabalhar com isso. Então, tem N formas de se recrutar hoje, do que simplesmente olhar um monte de papel e falar assim, esse aqui sim, esse aqui não. Não é o Tinder, né, gente? Pega o microfone. Senta. Então, mas uma coisa que é muito perceptível é que isso de formas diferentes de recrutar vem muito das áreas criativas e das áreas de tecnologia. Quando a gente está em empresas tradicionais que têm áreas criativas dentro, a maioria dessas empresas, o recrutamento ainda passa pelo RH. E aí, quando passa pelo RH, ele vem do jeito tradicional. Ele vem de olhar o currículo, vem de fazer aquela primeira entrevista, para ver se você se adequa com a cultura. Enfim, às vezes o RH faz uma triagem que elimina você, mesmo você sendo um cara que o gestor te contrataria. E aí ele não contrata ninguém, igual o Magazine Luiza. A gente, pelo amor de Deus, né? Desde setembro do ano passado. E não, tá a Camila aqui, tá todo mundo, gente. Todo mundo faz chatbot praticamente, tá nos nossos grupos. E ninguém foi contratado, nossa, tá esperando Jesus, só pode. E aí, a Camila ficou vermelha. Mas é isso, porque tá esperando um perfil que é um perfil que não se adequa. Do tipo assim, mas você não vai ficar aqui para toda a eternidade? Não. Mas e se você for embora? Eu falei, mas não é meio louco? E se eu morro? Você já pensou nessa possibilidade? E se eu morrer amanhã? E se a pessoa que detém todo o conhecimento morrer amanhã? A gente trabalha num modelo chamado ágil, a gente trabalha num modelo onde tudo é escalável. Então, assim, a pessoa tem que chegar, trazer o repertório dela, a vivência dela, contribuir com todo mundo, e, de repente, deixar esse conhecimento para pessoas que estão em busca de mais estabilidade e deixar essa pessoa continuar a cavar buracos e descobrir coisas e trazer para dentro das empresas. É por isso que nasceu o departamento de inovação. Então, lá no TDC, teve muito painel de RH ágil, RH trabalhando junto com o pessoal de inovação, para tentar novos formatos, porque o formato tradicional para a área de tech e criativo não funciona. Acabou. Agno, perguntas online? Por enquanto não. E aqui, alguém quer fazer mais uma pergunta? Só um pouquinho. É que tem... Porque tá transmitido daí. Desculpa. Tem também a parte de freelancer. Às vezes você quer trabalhar num projeto e você quer desenvolver um chatbot, você quer desenvolver um projeto temporário, então a gente, assim, como UX Writer, para mim aparece muita coisa desse tipo, muita proposta, e aí é um outro tipo de seleção, né? O portfólio entra, é importante, as pessoas procuram saber o que a gente já fez, mas é também uma outra área a ser explorada. Então, essa parte de você conseguir variar o seu portfólio, tipo, não fazer só coisa de banco, não fazer só coisa de entretenimento, e você
pirar em outras coisas de chatbot, e de texto e de UX writing. Perfeito. Então, queria saber com você também que dicas você dá para essas pessoas, porque assim, eu participo de vários grupos, né? E lá aparecem várias coisas, assim. Esteja engajado, esteja nos grupos. Eu sei que cansa você ficar monitorando coisas, mas você não precisa fazer isso full time, porque isso deixa as pessoas doentes, como eu fiquei. E faça isso pelo menos 1, 2 vezes, porque daí você... E quando for do seu interesse. Esse projeto vale a pena para mim? Eu vou aprender alguma coisa com ele? Então tá bom, tudo bem. Esse mês eu vou virar madrugadas e fazer um freela. Depois volta para a sua programação normal e tenta escalonar isso, ter um pouco de ponderação nesse sentido. É porque eu sou muito coração e eu acabo indo muito no emotivo. Então a pessoa fala, ai, tá bom. E aí quando eu vi, eu tava tipo polvo e comecei a falar não, e todo mundo, ela tá falando não. O que aconteceu com ela? Ela tá brava, sei lá, qualquer coisa do tipo. E não é isso. Eu simplesmente aprendi a priorizar a minha própria vida. Então faça freelas, é interessante. Por quê? Porque às vezes você está trabalhando num lugar que tem um processo um pouco mais burocrático para as coisas acontecerem. Mas você está investindo o seu tempo naquela empresa, você está investindo naquele projeto que é um pouco maior. E ali naquela burocracia, a gente vai aprender algumas coisas que são interessantes a se aprender do próprio mercado, porque vai ser assim na empresa A, B, C, D, enfim, em grandes projetos, em grandes compliances, em grandes coisas que batem em jurídico, mas depois o resultado final é legal, porque você ultrapassou todas essas barreiras. Para mim, o case da Coca é incrível, a gente passou por várias coisinhas, até chegar num case legal, sabe, e deu muito certo. E realmente resolveu um problema real. O projeto da Oi de Voz é um projeto cheio de questões e também resolveu um problema de pessoas reais. Então, são projetos que eu fiz em freela e funcionou super bem. E aí vira um portfólio seu que em outros lugares você pode apresentar. E, coisa muito importante, você falou de soft skills. Uma das coisas que você falou, e eu vou falar para você agora. Tem curso na Belas Artes, muito barato, eu não vou conseguir lembrar de cor, jogo no grupo também o nome da pessoa. Ela dá um curso que é você aprender a fazer a sua apresentação. E como fazer a sua apresentação. E o que você vai falar, e o que você acredita. E é muito legal. Não é. É uma moça de teatro e ela tá ensinando você a ser o seu ator. Então, que personagem é você no palco? Por quê? Porque a coisa que eu mais ouvi no TDC foi gente tremendo, gaguejando e falando, não consigo subir num palco. E ali, numa palestra, numa apresentação dessa, às vezes é um determinante. Então, assim, eu saí daquele lugar toda suada, em lugares que eu nem imaginava, fingindo que estava tudo bem, e aí você desce e vem um zilhão de pessoas fazer perguntas para você, e você tá assim, não tô raciocinando, pera que meu ouvido tá zumbindo, porque esse negócio acabou de acabar. E aí você, cara, calma, deixa eu beber uma água, e aí a gente consegue se encontrar em algum lugar aqui, você vai embora hoje, você não, então você primeiro, você te vejo lá no hambúrguer, até isso você aprende a gerenciar, porque chega na hora ali, acaba, você tá tão tensa, que você não consegue ouvir o que as pessoas estão te perguntando, você não sabe o nome da pessoa, então eu passei por isso algumas vezes, eu falei, eu não vou mais fazer isso. E aí eu fiz o curso dela, então assim, não vou mais subir no palco, especialmente como mulher, né, frágil, né, eu não vou subir no palco e falar assim, tô nervosa. Não vou. Eu voltei para casa e falei, eu não vou mais fazer isso. E aí, façam isso. Façam cursos, vai desenvolver soft skill. Vai se colocar em lugares que você quer estar para treinar. Porque aquele momento pode ser muito assertivo para você. Você tá num lugar, tá falando, e alguém te contratar, ou alguém te chamar para um projeto. E até um elevator pitch, né? Estudar um elevator pitch já ajuda, né? Aquela coisa de resumir tudo em 3 minutos, né? Isso. Apresenta para os seus amigos, enfim. Agno tem perguntas. O Luiz, da GetBots, ele fez uma pergunta. Luiz, toma vergonha, né? Eu trabalho com o Luiz, gente. Perguntar o quê? Perguntou assim, ó, sou uma startup de criação de chatbot. Não tenho histórico de... Não tem histórico de gestão para contratar pessoas. Quais dicas e quais passos devo seguir? Ele tem muita necessidade de contratar pessoas e não sabe por onde começar. Me contrata.
Não, é uma brincadeira entre eu e ele, assim, de tipo, a gente faz alguns bem bolados, do tipo, isso é uma coisa interessante, tá vendo? Você tem uma soft skill, você tem uma habilidade que você trouxe de um repertório e que, de repente, você pode estar ajudando outras pessoas. Então, assim, gente, tá aqui, ó, vou fechar uma sala, vou trazer todo mundo, a gente vai fazer o currículo, tipo um bootcamp. Bootcamp de currículo. Vai sair todo mundo aqui com o currículo bala. X dinheiro, simples, acabou. As pessoas estão super engajadas a comprar e fazer aquisição de conhecimento de pessoas especialistas. Então, se tem uma especialidade, venda a sua especialidade. Você não precisa inflacionar ela. Por exemplo, agora eu estou dando aula na FIT, numa turma de pós-graduação, e vou dar aula na Belas Artes. Posteriormente, a minha ideia é que isso se torne mais democrático, que eu consiga ocupar espaços onde as pessoas possam pagar um valor menor pelo conhecimento. Porém, eu quero testar esse conhecimento, eu quero testar esses formatos, e estar nesses espaços é muito bom, porque a estrutura está lá, então eu posso fazer para quem pode estar na estrutura, porque às vezes o meio acadêmico, às vezes é muito acadêmico, e não traz a pessoa que é ativa no mercado, então é legal fazer esse equilíbrio. E aí, ao mesmo tempo, eu consigo testar se aquele formato funciona e, de repente, levar ele para um outro lugar, em outros formatos, onde as pessoas não têm acesso. E, às vezes, são pessoas que é muito mais hands-on, e o meio acadêmico é muito mais de pensamento. Então, até nesse sentido, eu modero o que eu estou falando. Porque tem mais espaço para pesquisa, para referência, para leitura, para uma série de coisas. E, de repente, para uma pessoa que quer entrar no mercado, ela só quer saber como funciona. É diferente. Então, são entregáveis diferentes, mas dá para testar nos vários ambientes. E depois essas pessoas vão se encontrar lá na frente, olha que legal. É um gestor que vai contratar um júnior e anyway. Então, a gente fomenta o mercado. Então, tudo isso dá para fazer. Dá para você vender suas habilidades, dá para você ensinar outras pessoas, dá para você vir na comunidade, dá para você criar um projeto. Então, assim, respondendo a pergunta do Luiz, se ele não tem essa habilidade, né, Lu? Você conversa com alguém que tem. Então, por exemplo, ele não tem tempo para treinar um time, mas, posteriormente, a gente tem uma troca que eu posso ir lá e treinar o time dele. E LinkedIn também, né, gente? Exatamente. Abre vaga no LinkedIn. Abre vaga no LinkedIn. Né? É que ele quer saber como que ele gerencia essas pessoas e como que gerencia a contratação. Uhum. Eu não sei escolher. Como é que eu faço? Aí eu vou lá e falo para ele escolher. Ele não tem a vivência que você tem. Fala, cara, eu escolho para você. Eu vou lá, me passa todos os seus currículos, eu vou fazer uma análise, a gente senta e conversa, eu falo qual é a minha tomada de decisão, aí você já tem um projeto, já faz um site e fala, vou escolher as pessoas para você. Perguntas aqui? Aqui. Obrigado. Contrata ela aqui, Luísa, ela sabe escolher gente aqui. Boa noite. Você comentou de casos de sucesso, né, para pessoas que já têm uma trajetória, mas tem muita gente que está começando e tem ou poucos casos, né, e dentre esses poucos casos, no mundo fictício aqui, pode ser que ela tenha um de sucesso, onde aquela participação foi minúscula, e ela tenha outros casos em que a participação foi grande, mas o trabalho em si foi um insucesso. E aí, se você tem um caso desse, se você conhece, como que a pessoa transforma esse insucesso do projeto em um sucesso na hora de vender a participação dela. Porque se ela tiver, de repente, um poder de análise do que foi errado, ela tem algo para vender. Né? Você tem algo assim, ou conhece alguém que tem algo assim? Vou te responder duas coisas, fazendo um link de uma discussão da comunidade também. As pessoas se apegam muito a termos e afins, e tem uma discussão muito grande do tipo assim, mas isso é UX copy, isso aí é o UX writing. Não, isso é SEO, isso é texto publicitário, isso é aquilo outro. Cara, dependendo do contexto, a usabilidade é cumprir tarefas. Qual é a tarefa daquele momento? A pessoa vai fazer uma aquisição? Aquele momento, por exemplo, a gente teve um meetup lá em Floripa, antes do TDC, um esquenta, e aí a gente estava na RD Station. E aí o cara mostrou os processos de formulário. Ele falou, cara, era uma conversão, sei lá, de 3%. Né? É um problema.
ainda não é um sucesso. A gente não chama de problema, era um insucesso daquele formulário, mas era um problema a ser resolvido e era uma tarefa a ser cumprida. Como que eu melhoro essa tarefa para que as pessoas consigam cumprir? Então ele fez diversas telas com microinteração. Naquele momento ele achou até que era chatbot e tal, e não é, é uma postura conversacional, humanização de marca e microinteração. Então o robozinho piscava, ele mexia a cabeça, então tinha microcopy, tinha algumas estratégias ali. E aí ele consolidou tudo aquilo assim por osmose, pelo que ele foi percebendo, e mudou o formato do formulário. E aí aquele modelo que ele fez, aquilo ali era muito marqueteiro, porque era muito para eu entrar no formulário, era muito para eu querer passar para a próxima etapa. Eu sabia onde eu estava, eu sabia o que eu tinha que fazer, e quando eu chegava na outra era legal, até que eu concluí o formulário. Então, assim, e aí, UX não é para venda? Entendeu? A premissa é usabilidade, experiência. O que a gente precisa fazer? E aí tem uma caixa de ferramentas. Então, da mesma maneira, como você passa a informação para alguém? Se na maioria dos seus cases o resultado final não é um resultado que foi o esperado, tem um aprendizado ali. E aí a gente entra naquele processo que o pessoal está chamando de design ops ou DevOps, que você tem um ciclo, você implanta e aí isso aqui não acaba nunca, ó. Então, assim, a gente fez isso, isso e isso, com a expectativa disso, o resultado foi esse, e eu acho que as tomadas de decisões para a gente alcançar aquele resultado lá em cima tem que ser essas. Então, assim, o que interessa é a sua capacidade de analisar e tomada de decisão, porque não acaba. A ideia é que não acabe, ele não acaba, o projeto não acaba, ele sempre vai ter um ongoing, ele sempre vai poder sofrer uma melhoria, porque o momento muda, a tarefa muda e o interesse do usuário muda. É simples. Também é uma boa se o erro do projeto, sei lá, tá relacionado a você ou tá na sua mão conseguir mudar isso, também é legal você pensar numa nova proposta, incluindo o portfólio. Então fica, esse era o projeto, esses são os pontos de melhoria, foram as falhas, e a minha proposta, uma nova proposta seria X, entendeu? É uma boa também. Não, isso é o Mais excelente. perguntas? Pessoal que está assistindo, ó, Tchauzinho aí eles vocês. falou que vai acabar. Não posso fazer nada. Luiz, beijo. Gente, mais alguma pergunta aqui? Vamos lá. Bom, agora pode perguntar assim. Mas vai ficar gravado? Não. Triste. Quer se assistir depois? Eu não.